Bom dia a todos, hoje nós estamos começando uma nova série de um novo livro da Bíblia. Nós encerramos a série do nosso livro de Lucas, mas temos os nossos vídeos aí à disposição de vocês para, se alguém está começando a leitura desse livro, que é um livro maravilhoso. Fica a recomendação das reflexões desse canal. E agora nós vamos para um livro de Levítico, que é um livro um pouquinho complexo ali. Por um lado é complexo, né? Eu acho que tem uma complexidade aí, talvez de uma pessoa que não é muito acostumada a ler a Bíblia, de ler esse livro aqui e poder entender, né, a relevância do livro de Levítico para a nossa vida ainda hoje. O livro de Levítico é um livro que ele trata do sistema levítico de adoração da época de Israel. E tudo aquilo apontava para a morte de Jesus. E hoje esses sacrifícios não são mais necessários. E aí você pode se perguntar, mas por que eu preciso ler o livro de Levítico? A gente vai dar uma breve introdução ao livro hoje, também fazendo conexão já com o capítulo 1, para que você possa entender aí o que o livro de Levítico nos ensina, e ele vai nos ensinar durante toda essa série que nós vamos fazer aqui. Então, o livro de Levítico é o terceiro livro que se localiza no Pentateuco, né, que são 5 livros com a autoria atribuída a Moisés, e se localiza no Antigo Testamento. E ele é um manual dado aos sacerdotes e ao povo de Israel para fazer a adoração de forma correta. Que ensina algumas coisas bem interessantes, não só no capítulo de Levítico, mas no decorrer do livro, falando da comunhão com Deus ser possível somente por causa da expiação pelo pecado. E isso Deus já mostrava de maneira pedagógica. O santuário era um recurso pedagógico dado por Deus para ensinar o plano da salvação ao ser humano. O primeiro passo foi dado por Deus. Então isso a expiação nos mostra. O primeiro passo de comunhão foi dado por Deus. E nós também temos o nosso passo a ser dado, uma santificação, para que possamos se aproximar cada vez mais de Deus. Aqui uma outra lição que ensina, não só no capítulo 1 de Levítico, mas no restante do livro, é que o homem não expia os seus pecados. Ele não é capaz de expiar o seu próprio pecado, ele precisa de um mediador. Aqui era representado pelo sacerdote. Mas se Jesus não tivesse morrido, de fato, mesmo essa mediação aqui não teria sido suficiente. Ela só funcionou porque ela apontava para uma realidade de fé, que é a realidade do sacrifício de Cristo. Então, o povo de Israel, ao oferecer esses sacrifícios, eles demonstravam na prática a sua fé no sacrifício de Jesus, que teve que acontecer. Caso não tivesse acontecido, esses sacrifícios aqui de nada serviriam. Mas não é porque foi escrito em primeira instância para aquela época, para os israelitas, que nós não podemos retirar princípios para os dias de hoje nas nossas vidas. E aqui nós temos no capítulo 1 alguns tipos de sacrifício, como que apresentando as opções aqui para quem fosse fazer o sacrifício naquela época. Aí tinha aquele que dava do rebanho de gado, que deveria ser um macho sem defeito. O sangue era derramado em todos os lados do altar, inclusive. Aí tirava a pele do animal, cortava em pedaços. Tinha que lavar ali os órgãos internos e as pernas, aqui conforme o verso 9 do capítulo 1, com água. E depois seria queimado no altar como holocausto, né? E aqui também, semelhantemente, era feito ali com carneiro, com cabrito. É semelhante processo aí de um macho sem defeito, aí matar junto ao norte do altar, derramar o sangue em todos os lados do altar, cortar em pedaços, né? E assim sucessivamente, lavava os órgãos do animal antes de queimar tudo. E também tinha oferta aqui, uma ave que também poderia ser oferecida como holocausto, que deveria ser uma rolinha ou um pombinho, né? Aí, no caso, o sacerdote tinha que destroncar o pescocinho da ave, né? Remover o papo, como no verso 16 do capítulo 1, e as penas também ser removidas, e depois lançar ao leste do altar, sobre as cinzas, e depois ele tinha que segurar a ave pelas asas e partir ela sem despedaçá-la. Aqui, falando aqui no verso 17 do capítulo 1. E apresentar como holocausto sobre a lenha acesa no altar. A Bíblia Andrews dá um significado bem bacana, né, no seu comentário, que quando a carne do animal ela era totalmente consumida, ela tinha uma representação da vida de Cristo, que no seu aspecto foi totalmente consumida pela morte, pelos nossos pecados, né? Desde que ele nasceu foi uma vida de sofrimento, que se consumou completamente em sua morte. Então esse é um dos significados aí atribuídos à carne queimada. E como eu devo aplicar isso na minha vida, como isso é relevante na minha vida hoje? Muitas vezes nós perdemos de vista a crueldade do pecado. Por que o povo de Israel ele teve que ser conscientizado ali, através do santuário também? Ele tinha que matar um animal. Matar um animal não é uma coisa fácil. Eu, particularmente, não acho nada fácil isso aí. E é uma coisa desconfortável. Você tinha que derramar sangue
E Jesus queria colocar isso no coração dos israelitas daquela época. E Ele quer que nós tenhamos isso no nosso coração também. Que o pecado, ele é cruel. O pecado, ele não tem que ser tratado como qualquer coisa, uma coisa corriqueira. É algo cruel. E as suas consequências finais para aqueles que se entregarem a ele totalmente serão cruéis. O pecado, ele fez um Deus se rebaixar e um Deus sangrar, morrer, ser torturado. Então o pecado não é qualquer coisa. Agora imagina você ter que matar um animal seu. Deus fala, vamos dizer que a gente retornasse à época do santuário agora, só uma ilustração. Você tem seu cachorro, seu gato em casa. E aí Deus fala assim pra você, você pecou, agora você vai ter que matar o seu cachorrinho. Agora você vai ter que matar o seu gatinho, ou você vai ter que matar o seu passarinho. Para que o seu pecado seja expiado. Isso sem levar em conta da relação de afetividade, né? Inclusive é uma coisa que eu preciso até pesquisar um pouco mais, da relação de afetividade dos israelitas com seus animais em comparação com a relação de afetividade de nós com os nossos animais hoje. Mas de forma nenhuma, ainda que seja um animal que você não tenha muita afetividade, é algo difícil você matar uma vida. Então isso mostra a crueldade do pecado, a barbaridade do pecado. E nós perdemos essa noção da barbaridade do pecado, porque a gente vai pecando, vai repetindo o erro, vai pedindo perdão, e a gente fica estagnado naquele erro, e de repente a gente para de sentir aquele incômodo de pecar. E o santuário aqui ele nos relembra verdades que, se nós não sentimos mais esse incômodo com o pecado, algo muito errado com o nosso coração. Porque o pecado ele é bárbaro. E por mais que a gente esteja entorpecido com os pecados que cometemos hoje, se nós não nos apegarmos a Cristo, nós temos consequências graves e eternas. Então, a expiação ela possibilita a comunhão. Jesus é o nosso mediador. O pecado jamais deve ser encarado com naturalidade. E isso mostra algo que tocou muito no meu coração, eu creio que vai tocar muito no seu coração também. Que muitas vezes nós pecamos e não queremos buscar comunhão com Deus, porque a gente se sente pecador demais. A gente fala, Deus ele não vai perdoar, me perdoa, eu pequei demais. E sem ter a intenção, a gente está diminuindo a eficácia do sacrifício de Cristo. Nós estamos rebaixando a graça de Deus, colocando o nosso pecado maior do que a eficácia do sacrifício de Cristo. Você que muitas vezes se sente tão envergonhado ao ponto de abandonar a oração, abandonar a leitura da Bíblia, deixar de ir à igreja porque você se sente pecador demais, saiba que não há pecado que Deus não possa purificar. E só é possível comunhão com Deus através da expiação. A expiação ela significa cobrir. E quando eu penso na palavra cobrir, não estou dizendo que é a mesma usada lá em Gênesis. Eu não sei afirmar isso. Mas eu me lembro do episódio que Adão e Eva pecam, se acham nus, tentam se cobrir com a folha de figueira, símbolo da justiça própria, e Deus vai lá, mata um cordeiro e, através dessa pele, veste Adão e Eva. Então, isso nos ensina muita coisa. Se a gente ficar preso nesta bolha de que eu tenho que me sentir melhor comigo mesmo para se achegar a Deus, eu preciso arrumar minha vida para poder voltar para a igreja, eu pequei, acabei de pecar, como que eu posso orar a Deus pedindo perdão, como que eu posso ler a Bíblia? Saiba que a verdade que o santuário nos ensina, e que a verdade que o sacrifício de Jesus nos ensina não há comunhão sem antes ter uma expiação. Jesus é um mediador, para que assim como o israelita ele chegava ao santuário com o seu animalzinho para morrer, hoje nós não precisamos mais matar um animal, mas podemos pedir perdão pelos méritos do sacrifício de Cristo. Que essa verdade possa adentrar ao nosso coração. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.